Bom, então a gente agradece a presença de todo mundo da Hexagon. A empresa vem cuidando em alguns aspectos da saúde dos colaboradores e a gente, como um dos prestadores de serviço em saúde, nós gostaríamos de fazer essa palestra com o objetivo de trazer algumas dimensões de saúde, que vocês vão ver na nossa apresentação, mas a gente trabalha em 8 dimensões de saúde, mas hoje a gente vai falar sobre 3, como foi divulgado aí para vocês, que é corpo, mente e espírito, né? Eu vou abrir aqui a apresentação para a gente começar, mas antes desse início, só para fazer também uma apresentação rápida, meu nome é Leonardo, sou professor de Educação Física, formado pela Universidade de São Paulo, e tenho pós-graduação em Marketing, e sou especialista também em meditação. Peço para o meu colega também, Leonardo, aqui se apresentar e a gente começar. Legal, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou Leonardo Alves, aqui da Gelaboral também, sou professor de Educação Física. Na pós-graduação eu fiz Administração de Empresas, tenho formação em Coaching, em Saúde e Bem-Estar, que vocês vão ver que tem bastante relação com o que a gente vai falar hoje também, e algumas outras formações complementares. E eu e o Léo, desde 2007, nós trabalhamos com essa área de qualidade de vida corporativa, nesse modelo de saúde integral. Legal, pessoal. Então eu vou abrir aqui a apresentação. Vocês vão ouvir bastante algumas expressões aqui. Uma delas é cultura de saúde. Tá? Só um minutinho. Bom, então, pessoal, eu vou começar aqui falando um pouquinho por que falar da saúde no ambiente laboral, né? A gente tem essa atividade hoje, que são as aulas online com vocês, né? E isso traz bastante essa pergunta, né? Por que que a gente vai falar sobre saúde no ambiente de trabalho? Porque geralmente a gente fica muito tempo no ambiente de trabalho, né? Então a gente fica aí pelo menos um terço do nosso tempo dentro do ambiente laboral, e a Hexagon tem essa preocupação em apresentar para vocês algumas ferramentas para lidar com a qualidade de vida e o bem-estar, né? E quando a gente fala aí em cultura de saúde, eu não sei se mudou minha tela aí, Léo, você pode me... Não, Tá continua na legal. mesma. Quando a gente fala em cultura de saúde, a gente está falando aqui num conceito que foi muito utilizado pelo Dr. John Welch, que é um professor da Universidade de Harvard, né? E ele mostra que se a gente tem uma cultura de saúde, isso incentiva aí todo mundo, incluindo as empresas, obviamente, a maximizar o potencial de uma boa saúde, de um bem-estar para si próprio, para as outras pessoas, para aqueles que a gente conhece, para as comunidades e também para o meio ambiente. Então, a gente precisa transformar um pouquinho a nossa mentalidade, mudar um pouquinho o mindset, para a gente perceber a saúde como um todo, né? Diversas dimensões, como eu falei hoje no começo, a gente vai falar de 3 delas. Não sei, Léo, você quer fazer algum comentário? Quando a gente fala de saúde, é importante lembrar que muitas vezes, e muitos de nós, começam a preocupação com a saúde quando a gente começa a perdê-la, né? E um dos conceitos de saúde não é só a ausência de doenças, né? O Léo falou uma coisa mais ampla, mas nesse conceito de ausência de doenças, muitas vezes a gente começa a preocupação com a saúde quando nós sentimos alguma dor, sentimos algo, sendo que a prevenção é o melhor caminho, né? Então, existem diversos programas e diversas ações que nós podemos ter nas nossas vidas de forma a construir uma saúde pessoal. E a gente fala, né, a gente vai repetir isso mais para frente, que nós somos os protagonistas da nossa vida, né? Então, a Hexagon está promovendo um programa para vocês, essa palestra, entre outras atividades, mas depende muito de cada um de nós sairmos dessa questão de, muitas vezes, da zona de conforto
para nos cuidarmos. É interessante o que o Léo está falando, pessoal, porque pode parecer muito estranho, né, quando a gente fala nesse bate-papo sobre saúde, falar, falando sobre as doenças, né? E a gente, nesse slide que a gente colocou aí para vocês, é só para dar um overview mesmo, assim, um panorama geral do que a gente tem nos nossos comportamentos, né? Então, só como exemplo, né, o que é doença crônica, né? A gente está falando aí sobre doença crônica. Então, hipertensão arterial, obesidade, a diabetes, doenças cardiovasculares, todas essas doenças são consideradas doenças crônicas, né? As quais são responsáveis aí, gente, olha só o tamanho delas, né? 71% das mortes no mundo e 74% no Brasil tem a ver com as doenças crônicas, né? Então, e uma das principais doenças aí é o sedentarismo. Por isso que a gente vem reforçando essa questão da atividade física, seja ela 15 minutinhos, porque isso traz um ganho para vocês, apesar de, não parece 15 minutos, mas realmente traz um benefício, porque a gente se preocupa muito, às vezes, das pessoas ficarem sentadas, a gente vai ver isso mais lá para frente. Hoje o pessoal comenta, né, que o sentar é o novo fumar. Então, tá aí uma doença crônica que é o sedentarismo que não nos deixa mentir, né? Falando rapidamente sobre as estimativas que a gente tem sobre obesidade, sobre sedentarismo, a gente tem 27,5% dos adultos e 81% dos adolescentes que não atendem às recomendações da OMS. E o que seriam essas recomendações? A gente vai falar lá na frente. 150 minutos por semana a 300 minutos por semana. Então, imaginem que 8 em cada 10 adolescentes não praticam atividade física tempo suficiente para contar ali como algo benéfico para eles, né? Então é uma coisa bem... A gente precisa ficar muito atento. E a gente tem ali os 4 cavaleiros do apocalipse, que a gente chama, que seria o tabagismo, o consumo alimentar inadequado, o sedentarismo e o consumo excessivo de bebida alcoólica, que acabam gerando um problema, os maiores problemas relacionados à saúde quando a gente fala ali em doenças crônicas, né? Bom, pessoal, Então, então... eu vou, Léo, fazer um comentário, né, sobre a questão do sedentarismo. A gente sempre comenta isso, né? Você fala, pô, o sedentarismo ele não aparece como uma causa de morte, né? Morte é uma palavra forte, mas ele está relacionado a todas as outras causas. Praticamente todas as outras causas estão relacionadas. Vocês pegam a questão do Covid, a pessoa mais ativa tem menos risco. A questão de diabetes, doenças respiratórias, cardiovasculares. Para tudo isso, o exercício físico ajuda. Então, a gente está falando hoje sobre corpo, mente, espírito, e a gente não está querendo dissociar as coisas, né? Porque a atividade física ela faz bem para a mente e para o espírito também. A gente vai passar por essas coisas mais para frente. E esses 4 destaques que o Léo fala, eu acho que vocês já ouviram falar do princípio de Pareto. Agora deixa eu lembrar se é o de Pareto mesmo. Eu acho que é o princípio de Pareto, que é o 80-20, que 80% dos problemas estão relacionados a 20% das causas. Então, nesse caso aqui, 80% dos problemas de saúde física estão relacionados ao tabagismo, à má alimentação, ao sedentarismo e ao uso de bebida em excesso. A gente conseguindo contornar esses problemas principais, a gente diminui em 80% os nossos problemas. É legal de falar, fazer uma palestra com uma pessoa que gosta de estatística, porque aí ele traça aí direitinho essa perspectiva. Então, passando aqui um pouquinho mais para frente, o Léo até já comentou, então saúde não quer dizer apenas ausência de doença, né? É um conceito mais elevado, né? Então a OMS tem esse direcionamento aí, que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A gente fala em espiritual, e vocês vão ver que o espiritual não tem nada a ver com religioso, né? E aí eles indicam aqui também que não é a ausência de afecções
infecções, aqui está errado, infecções e enfermidades. Então a gente vai passar agora aqui para... Esse slide é só para vocês entenderem, pessoal, que o ser humano, a gente tem dentro da psicologia e da biologia, a gente fala que o ser humano ele é um ser biopsicossocial, né? Então, o bio vem do biológico, né, que carrega ali as tendências, sejam genéticas ou hereditárias, né? O psico vem de psicológico, que é ali do contexto psicológico, daquilo que a gente pode falar que é da mente, né? Das percepções, dos pensamentos, e o social, que vai falar da interação que a gente tem com as pessoas, com as relações, com o mundo, com a família, né? Então a gente chega no nosso primeiro item aí, que seria a saúde mental. E aí eu pergunto para vocês, né? Saúde mental e saúde emocional, qual que é a diferença, né? A gente pode falar assim, saúde mental vai ser a gente pode dizer que é o equilíbrio, né, que a gente vai ter entre o ambiente externo e os nossos processos neuroquímicos. Então, quando a gente fala, por exemplo, em neurotransmissor, a gente pode falar, isso tem a ver com a minha genética. Mas alguns processos com o ambiente não têm a ver com a genética e também influencia na saúde mental. Tá? Então é só para a gente não ficar naquela tendência de culpar a genética ou a hereditariedade por tudo. Né? Tem muito essa questão da relação com o ambiente externo. Né? E aí esse ambiente interno, que seria a estrutura cerebral, né? O seu funcionamento, ela não é só determinada por questões genéticas, como eu falei. Né? Então a saúde mental não é, assim como a saúde em geral, ela não é ausência de transtornos mentais. Eu vou dar um exemplo para vocês. A ansiedade e a depressão são transtornos mentais, mas a pessoa depressiva, a pessoa ansiosa, ela pode estar controlada e ter uma boa saúde mental. Então isso não quer dizer, uma coisa não exclui a outra. Né? E para fazer um diferencial da saúde emocional, a saúde emocional está mais profundamente ligada aos sentimentos, às emoções, né? Ela logicamente está alinhada à saúde mental, né? Mas ela trata mais aí do gerenciamento das nossas emoções, né? No nosso dia a dia. Então, por exemplo, a alegria, a raiva, a euforia, quanto isso pesa aí no nosso comportamento, né? Isso aí tem mais a ver com a nossa saúde emocional. Quando a gente fala, vai falar sobre as nossas emoções, né? Então, eu vou passar para vocês terem ideia, uma coisa muito interessante que a gente mostra nas nossas palestras, que são esse mapa das emoções, né? Então, eles fazem ali uma leitura de calor, né, corporal, com um scanner, e a gente acha muito interessante, por exemplo, o quanto a raiva, né, tá ali situada no tronco e na cabeça, né? Ou até mesmo medo, veja como são mais ou menos nos mesmos lugares, né? A felicidade, por exemplo, a felicidade tem essa leitura no corpo todo. Em contrapartida, a depressão está ali naquela frieza que dá também no corpo todo. Então vocês vão ver aquilo que está em amarelo, com maior calor, e aquilo que está em azul é o que tem menos calor, né? Então, ó, a gente acha bem interessante passar isso para vocês terem a ideia de como a saúde emocional, as emoções, ela está muito alinhada também às nossas reações corporais. E aqui a gente fala um pouquinho sobre os neurotransmissores, né? E é interessante, muita gente fala a respeito dos hormônios da felicidade, é, hormônio do prazer, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, para vocês terem ideia que como isso aqui está envolvido também com a atividade física, com a nossa alimentação, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente fala. Por exemplo, o neurotransmissor do prazer e satisfação, que está aqui a dopamina, né? A dopamina, em níveis mais baixos, ela tem ali alteração no humor, ela tem uma propensão ao Parkinson, né? A depressão, esquizofrenia. Então, como é que a gente faz para que a gente aumente o nível de dopamina? Meditar é uma das coisas,
tomar um pouco mais de sol, ouvir música, a boa alimentação. A gente vai falar lá em saúde espiritual sobre gratidão, né? Gratidão faz parte da nossa saúde espiritual e ela também ajuda a excretar essa dopamina, né? Então a gente tem a gratidão como um bom exercício também. Vocês estão Legal, lendo Léo. aí? Pois não, Léo, Eu pode falar. vou, para complementar, é, as aulas, a segunda aula que a gente faz na semana, ela envolve muitos conceitos de meditação, de respiração, de relaxamento. Então, vocês percebem como isso está ligado a um sistema neuroquímico, como o Léo falou, e que vai influenciar na sua saúde física e mental. Então, é o exemplo do que a Hexagon está promovendo para vocês e como isso pode ser transferido para o dia a dia. Então, só nessa complementação, a gente não vai falar desses quatro aqui, acho que tá bem escrito para vocês observarem, mas a gente vai dar uma ênfase aqui maior, por exemplo, na endorfina, né? A endorfina, ela alivia o estresse, a tensão, traz mais prazer e disposição. E uma das coisas ali, as ações, né, que está escrito aqui, é que o exercício físico traz a excreção de endorfina, o que é super importante, porque a gente tem uma ferramenta muito legal para que a gente possa ser feliz, né? Como está aí o hormônio da felicidade. E aqui tem ali a ocitocina, que é o neurotransmissor do amor, né? A serotonina, que é o do humor e bem-estar. Depois a gente passa esse slide aqui para vocês acompanharem melhor, tá bom? Léo, eu não sei se a gente vai tratar com mais detalhes mais para frente a questão da ansiedade e da depressão, né? Dos dados que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, para combater essa questão da ansiedade, nós temos algumas estratégias, né? E a ansiedade, ela tá, o mundo moderno aumentou a ansiedade, porque é tudo mais rápido, acelerou os processos, enfim, passamos por mudanças cada vez mais constantes. Então, uma das formas da gente combater a ansiedade ou controlá-la é fazendo exercício físico, né? O Léo lembrou muito bem, pessoal, que a gente não vai ficar aqui abordando muito as questões das doenças, né? Mas ele lembrou bem esse dado brasileiro que é super preocupante e a gente conhece. Se a gente não sente isso na pele, a gente conhece pessoas que são ansiosas em termos patológicos e depressivas. A gente sabe o quanto é difícil para aquela pessoa. Então, obviamente que a gente tem alguns recursos, como a boa alimentação, a meditação, o exercício físico, o sol, né? Tomar sol, claro que com todo o cuidado que se deve ter com relação ao sol, né? A gente fala dessa questão da gratidão, do abraço, as ações generosas. Tudo isso pode parecer bobagem, pessoal, mas assim existem estudos na psicologia positiva que já medem esse tipo de impacto que tem essas ações, né? Eu vou passar para frente, já entrando numa outra dimensão da saúde, e essa é uma dimensão que eu e o Léo temos muita afinidade, obviamente, porque somos profissionais dessa área, mas a gente queria abordar de uma forma um pouquinho mais profunda, porque é aquilo que a gente está trazendo com mais, eu posso dizer, até com mais profundidade ao longo da semana com vocês, né? Então, a gente, como falou, né, a gente não é. A saúde não é estar livre de doenças, né? O corpo tem que estar em pleno funcionamento, né? Uma das dimensões mais básicas para que o corpo esteja em pleno funcionamento é você ser uma pessoa ativa, ter um corpo ativo, né? E aí eu falo para vocês assim, pessoal, que o que seria uma pessoa ativa? A gente pode falar que é o gasto calórico com as atividades físicas que a gente tem, ou os exercícios físicos, né? Que eles são tão importantes que determinam muitas vezes outros hábitos, né? A gente tem ali, a gente vai falar em hábitos mais para frente, a atividade física é um hábito angular,
que a gente fala, que é um hábito que modula outro hábito. Então, se você faz atividade física, geralmente você tem um hábito de dormir mais cedo, tem um hábito de comer melhor, né? Então, a gente trata com bastante carinho essa questão da atividade física. Léo, pode mandar bala. É interessante falar para vocês, há pouco tempo saiu uma nova diretriz da OMS em relação ao tempo de atividade física, né? Tenho certeza que quando vocês viram de 150 a 300 minutos, parece muita coisa, né? Poxa, aí a pessoa fala, eu faço 15, 20, não adianta nada. Mas a própria OMS cita que todo movimento importa. Então, para você chegar nos 150 minutos, você vai começar com 10, depois com 20. Então, é um processo. E mesmo fazendo menos do que isso, você já tem vários benefícios. É que o ideal, para essa vida que a gente leva hoje, né? Porque antigamente nós tínhamos um gasto calórico maior. Hoje em dia está tudo automatizado, é controle de TV, controle do portão para tirar o carro, elevador. Então a gente gasta muito menos caloria no dia a dia do que gastava antigamente. Então é interessante aumentar esse exercício físico, só que não é só o exercício de academia, né? Então, a gente fez, eu e o Léo fizemos um trabalho alguns anos atrás, fizemos lá um questionário, perguntamos lá, você faz atividade física? Ele falou, não, não, não faço nada, eu só venho para o trabalho todo dia de bicicleta. Quer dizer, a bicicleta não sabe para onde você está indo, né? Se você está andando de bicicleta, você está fazendo exercício. Então, muitas vezes a gente é, não considera um exercício do dia a dia como um exercício e teve gasto calórico é um exercício, tá? E aí a grande dica que a gente dá é procure uma atividade que você gosta, porque vai ser mais fácil você continuar fazendo aquilo que você gosta. Como o Léo falou dos hábitos angulares, nós temos alguns programas de combate ao de combate ao tabagismo, né? E uma das coisas, às vezes, é começar com um hábito como uma boa alimentação, que é um hábito angular também, ou melhorar o sono, ou o próprio exercício físico, que esses bons hábitos, eles vão ajudando a formular outros hábitos. E aí, ainda sobre a nova diretriz da OMS, tem a questão do trabalho de força. Então, para as pessoas com idade mais elevada, é interessante que incluam também o trabalho de força e tem diretriz para exercício até para criança. Por quê? Hoje em dia as crianças estão cada vez mais sedentárias, né? Então, usam maior tempo em celular, videogame, as crianças acabam brincando menos. Vocês Mas eu lembram acho que que, vocês lembram que no começo a gente falou, né, que 80% da juventude são sedentários. E toda a questão tecnológica, apesar de ter sido boa para várias áreas, para a questão da atividade física em relação aos jovens, isso piorou muito, né? O Léo falou ali de uma capacidade física, que é a capacidade de resistência muscular, né? A gente tem algumas capacidades físicas que a gente trabalha dentro dessas aulas que a gente dá 2 vezes na semana. A gente trabalha ali resistência, força, flexibilidade, agilidade. Claro que a gente tem ali um espaço que é limitado, mas a gente procura trabalhar essas capacidades físicas, né? E o que essas capacidades físicas têm de importância, assim, tem de importante? Elas são diversas funções, né? Então, elas podem proteger sua articulação, sua cartilagem, aumenta o seu fôlego, né? Vai aumentar a massa muscular. É claro que isso é um trabalho mais aprofundado, e o Léo falou sobre a academia, mas, por exemplo, pessoal, a gente sabe que o trabalho na musculação, que é um exemplo, aumenta até a massa óssea, né? Ou diminui ou controla a osteopenia e a osteoporose. E falar isso para vocês aqui que são jovens, parece que é muito distante, mas não é. A partir dos 40 anos, tanto para mulher quanto para homem, com a diminuição hormonal, a gente começa a ter uma depressão óssea. E aí isso, com a atividade física, a gente consegue retardar e fazer uma manutenção. Por isso que é sempre legal falar de atividade física, porque ela é o remédio mais barato para você prevenir as coisas, né? E talvez o remédio junto com a boa nutrição que leva a gente ter, por exemplo, uma maior longevidade, né? A gente já falou, Léo, pode falar, eu vi que você... é legal, Léo, que você comentou alguns slides atrás sobre a questão da genética, né?
E a genética não quer dizer que É uma aquilo sentença, né? é uma sentença, é uma certeza, né? Então, a genética quer dizer que você tem uma propensão maior a desenvolver uma doença, mas mudando os hábitos, os bons hábitos, e são, esses três são os principais, alimentação, sono e atividade física, muitas vezes você consegue não ativar aquele gene que levaria a uma doença. Então, é uma atividade de prevenção e nós, né, eu estou fazendo uma especialização na área financeira, né, a gente, tanto a área financeira quanto a área de exercício, muitas vezes a gente não pensa no longo prazo, né, a gente pensa sempre a curto prazo. E a curto prazo é muito incerto aquilo que vai acontecer. Mas a longo prazo você vai construindo um caminho mais seguro, né? O objetivo fica mais fácil. As oscilações, hoje você faz atividade física sempre. Poxa, fui viajar, não deu para fazer, mas você tem uma sequência, né? É diferente de algo mais. Ah, então eu vou carnaval, vou correr para ficar em forma. Aí passou o carnaval, você para, né? Então, esse é um hábito, eu sei que para quem não tem isso no dia a dia, comece aos poucos, que daqui a pouco isso vai ser incorporado à sua vida. O que o Léo falou até um tempinho atrás ali, uma coisa super importante é escolher a atividade que traz prazer, né? Eu vou dar uma outra dica para vocês. Procura um profissional de educação física, que eu acho que é super importante. Muitas vezes a gente faz um teste ergométrico, a gente quer iniciar uma atividade física, mas a gente tem um pouco de dificuldade de saber o que fazer, né? A gente vai até falar sobre o processo de prontidão. Então, o profissional de educação física pode ser um grande aliado seu para trazer essa prontidão, né? E a gente, mais uma vez, né, trazendo aqui a importância desse investimento que a Hexagon está fazendo na saúde de vocês. Vocês têm um profissional é, direcionado para que vocês possam, inclusive, acioná-lo quando precisar, com alguma dúvida, mesmo que seja de outra atividade, o Michel pode trazer para vocês a uma boa resposta, né? Se ele tiver qualquer outro, não tiver a formação para passar para vocês a informação, certamente a gente pode trazer depois para que vocês se sintam mais confortáveis, né? Tem uma questão, Léo, que eu acho que é interessante a gente colocar. Essa palestra é sobre a questão do corpo, mente e espírito, né? E a gente não trata sobre isso agora, com muitos detalhes, mas tem uma questão dos influenciadores, né? Então, hoje em dia, você vê na internet, nas redes sociais, uma aceleração de muitas coisas e um corpo ideal e chegar no momento ideal da vida, e chegar no momento ideal da vida, enfim, é muita cobrança, e isso vai influenciar nessas três coisas. E muitas vezes aquilo não é alcançável. É alcançável por aquela pessoa que passou por uma seleção natural, e aí ela vive daquilo e acaba colocando para nós aqui pessoas que têm família, que trabalham, enfim, cada um tem a sua realidade. Por isso que é importante consultar um profissional para ver se aquilo se adequa àquele momento da sua vida. Então, é mais um motivo para a gente filtrar o que é realmente um ponto fora da curva e aquilo que é bom para a gente. Muito bom, Léo. A gente está trazendo ali a figura do Michel, né, que vocês conhecem como profissional que faz essa atividade online 2 vezes na semana com vocês. E a gente falou das capacidades físicas, né? Elas não são as únicas justificativas aí para se fazer uma atividade durante um momento de trabalho. Esse gráfico que está aí do lado para vocês é um gráfico de um ciclo chamado ultradiano, de atividade e descanso. Então, o que ele fala aí com esse dado, né? Que a cada 1 hora e meia a gente vai ter ali um processo de produção, ápice e cansaço, né? A cada 1 hora e meia seria interessante a gente parar, descansar 10, 15, 20 minutinhos
Obviamente que a gente tem ali, não vai conseguir fazer isso o tempo todo, mas conhecendo um pouquinho sobre essa função do ciclo ultradiano, aproveitem para fazer essa atividade com o Michel, porque a gente sabe que isso retoma a nossa plena capacidade física de atenção, né? E a gente fez um trabalho uma vez numa empresa, eu vou falar o nome para vocês aqui porque a gente sabe que não tem problema, que é a Xerox, e a gente fez esse trabalho para que a gente conhecesse o impacto da ginástica laboral nos acertos pós-ginástica laboral. Então a gente conseguiu reduzir, acho que se eu não me engano, né, Léo, foram 15% dos erros. Isso, isso mesmo. E o Léo está falando um pouquinho, né? Entra no conceito das pausas, né? Então, a ginástica laboral em outros países da América, eles chamam de pausa ativa. Porque como é que surgiu a ginástica laboral? A gente vai falar da pausa e da própria ginástica laboral, baseado nesse conceito que o Léo está falando. O nosso corpo, ele até uma outra palestra que nós fizemos sobre produtividade, a gente tem vários métodos que precisam de pausa. Método de estudo, método de trabalho, método de exercício, tudo isso precisa de pausa. Durante a pausa, você recarrega a sua energia e você consegue voltar à atividade naquele mesmo estágio. Sobre a ginástica laboral, existem vários estudos, porque a ginástica laboral surgiu aqui no Brasil em 98, 99. Antes disso tinha algo um pouco menos organizado, mas mais organizado por volta dessa época. E o pessoal pensava assim, poxa, mas vai parar aqui 15 minutos, a gente vai perder a produtividade. Então, os estudos mostram que aumenta, mesmo você parando, ele aumenta a sua produtividade. E os estudos que não tiveram excelentes resultados não mostraram perda da produtividade. Ou seja, a pausa é importante para não só para o físico, mas como para a mente, né? O Léo está falando da questão dos erros. Então, na Xerox diminuíram os erros, porque é um trabalho repetitivo, a pessoa vai cansando. O que acontece durante o exercício? Você aumenta a circulação. Então, o oxigênio ele vai passar pelo seu corpo inteiro, inclusive pelo cérebro. Ou seja, tendo mais oxigênio no cérebro, a chance de você errar é menor. Existem outras empresas que a gente trabalha também que tem até uma pausa nos momentos, por exemplo, meio-dia e 20, meio-dia e 10, o pessoal almoça todo mundo naquele horário, porque para criar um hábito de fazer as pausas nos mesmos horários. A gente falou em saúde física, né? Não pode deixar de falar de nutrição, sono, né? São outras dimensões dentro da dimensão da saúde física que são extremamente importantes, né? O que você vai ingerir, né, não está associado só apenas no ganho de gordura ou de massa muscular, né? Ela vai determinar também quem você é através do seu humor, da sua disposição, do seu raciocínio. Então, a alimentação e o sono, ela determina ali a sua saúde mental, com certeza, né? Mas a sua saúde física, vocês não têm como escapar. E aí a gente diz ali que a gente tem 5 dicas de ouro da nutrição, né? Que é fracionar as refeições, né? Evitar o consumo de processados, ultraprocessados, ou seja, muito industrializados, né? A gente, dentro desse fator aqui, a gente preconiza os alimentos in natura, né? Diminuir o consumo de óleos, gorduras, sal e açúcar. O Léo fala uma coisa, o Léo fez uma atividade que era o coaching em saúde, né? E foi um grande nutricionista da área de educação física, né? Ele atua na área de educação física, que é o professor Lancha Júnior, e você me corrige, Léo, se eu estiver errado, mas ele fala assim, você pode comer de tudo. Você vai ser o protagonista, como você falou no começo, lá, você é o protagonista da sua vida, mas tudo com moderação. Obviamente que se você for um diabético, você tem que ter ali a moderação em relação ao açúcar, mas que você pode consumir, obviamente que você pode. Léo, acho que Isso é legal, Léo, porque
acabou de sair também uma matéria no jornal, não sei se foi na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, com um colega nosso da faculdade, que hoje é professor titular da Faculdade de Medicina da USP, falando algo que já saiu num estudo de 2015, 2016, que quem faz dieta muito restritiva tem grandes chances de engordar, mais do que quem não faz dieta. Eu vou repetir porque pode parecer um pouco confuso. As dietas restritivas, ou quem faz dieta sem precisar, fica com uma coisa. Você imagina assim, hoje em dia a gente vive uma vida mais estressante, certo? Aí a gente vai criar um estresse em algo que é prazeroso. Comer é prazeroso. Comer, você come em companhia, você come com sua família. Ah, mas espera, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí a pessoa, ela aguenta, ela tem uma força de vontade que dura 3 meses, acabou ali a consulta com o nutricionista, estou livre, agora eu como o que eu quiser. E aí você engorda. Sendo que, com essas 5 dicas que o Léo deu aqui, a gente é bem sincero, todo mundo sabe o que faz mal, né, Léo? Mas, O que faz bem e o que faz mal. Só que na prática nem todo mundo faz as coisas que sabe que faz bem e que faz mal. Por quê? Porque é um processo. Então muitas vezes a gente quer mudar tudo de uma hora para outra. Essa questão da hidratação, do sal e do açúcar, elas estão diretamente relacionadas ao paladar. Então, dificilmente alguém que coloca muito açúcar nas coisas vai conseguir tirar de uma hora para outra, mas vai tirando aos poucos, a mesma coisa o sal. Quem não bebe água, a pessoa tem que tomar 3, 4 litros de água por dia. Se a pessoa não toma, ela não consegue tomar de um dia para o outro. Ela precisa acostumar o paladar, beber aos poucos, e também não adianta, né? Já pulei uma parte aqui da hidratação. Esqueci de tomar, tem que tomar 3 litros, a pessoa toma 2 litros e 750 às 11h59 da noite. Quer dizer, não precisa fazer isso, né? e tirando que Aí atrapalha o sono, né, Léo? atrapalha o sono, que ainda vai acordar para ir no banheiro. É, Mas fala, desculpa. só para complementar, a gente aqui quer ser bem prático. A questão do coaching é tirar o papel do especialista, né? O especialista, então você vai ao médico, o médico fala tal coisa, você faz. Se você não deu certo, a culpa é do médico, né? Aqui a gente quer trazer a responsabilidade para vocês. Por exemplo, já vou pular, depois o Léo ele complementa. A questão do sono. Todo mundo sabe que se você usar o celular ali, ficar agitado, trabalhar na cama, você não vai dormir bem, né? Então, assim, quer melhorar o sono? Precisa ter alguns cuidados, né? Evitar cafeína à noite, muito tarde da noite, tentar desligar aos poucos do trabalho, ter um processo. A gente sabe isso, mas na prática a gente às vezes não faz aquilo que deveria fazer, né? Vou devolver para você aqui, Léo. Não, é isso mesmo. É só um pouquinho antes do sono, mas a gente já entra nessa área. A gente sempre diz que às vezes o que você tem não é fome, é sede. E por quê? Porque a sede e a fome elas podem ser confundidas porque elas concorrem ali na mesmo nível neural, né? Então vocês têm ali às vezes tô com fome, mas na verdade vocês estão com sede, vocês estão desidratados. Então, experimenta, ao estar com fome, tomar um copo d'água para ver se aquilo tem uma certa saciedade. Né? Era só a quinta dica de ouro aí, né, Léo? E isso, Léo, a gente faz um trabalho de bioimpedância, que é uma balança que mede a hidratação, né? E a gente faz esse trabalho nas empresas há pelo menos uns 7, 8 anos, e pelo menos metade das pessoas não bebem água de uma forma a ficar equilibrada na hidratação. Então, na dúvida, e acho que todo mundo sabe que se bebe pouca água, e aí tem que ser água mesmo, aí não adianta tomar refrigerante, não adianta tomar próprio suco, porque o suco tem açúcar, tem vitamina? Tem, mas acaba não substituindo a fruta. Quem toma suco acaba não consumindo a fruta, que é interessante também para a questão das fibras, de vitaminas. Então, aqui a gente fez um overview das principais coisas, porque a gente sabe que vocês já ouviram falar sobre isso muitas vezes, mas para reforçar alguns pontos mais importantes no nosso ponto de vista, principalmente por colocá-los como protagonistas, né, nesse processo. A Hexagon oferece algumas coisas para vocês, mas
É claro que não dá para ter certeza que todo mundo vai participar. Então, enfim, fica um pouco a critério de cada um, tentar aos pouquinhos e não façam tudo de uma vez só. Acho, sei que a gente já falou isso, mas eu preciso melhorar a minha hidratação, a alimentação e o sono. Vamos, foca em um, vamos melhorar primeiro o sono. Legal. Aí aos pouquinhos a alimentação. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo é uma sobrecarga que muitas vezes a gente se frustra e acaba não fazendo nenhum dos três. A nossa intenção aqui não é trazer, primeiro, não é inventar a roda, vocês, como o Léo disse, vocês conhecem muito do que está aqui, mas trazer uma luz essas coisas que não são novas, para a gente fazer uma autorreflexão, né? Acho que é interessante trazer isso com esse cuidado que vocês possam ter com vocês mesmos, né? Ali vocês percebem que tem essa questão da hidratação, 30 meu Deus, milímetros não, Mililitros. mililitros de água por quilo, né? Então vocês vão ver ali uma pessoa com 70 quilos vai ter a necessidade de mais ou menos 2 litros de água, né? Então, é claro que uma pessoa de 100 quilos, ela tem uma necessidade maior de hidratação do que uma pessoa de 50 quilos. Então, essa é um cálculo que a gente faz para saber o quanto de hidratação. O Léo comentou sobre o sono, né? Então, o sono é, é ali um dos principais fatores de restauração do nosso corpo. Eu acho que é super importante a gente olhar com carinho a nossa qualidade de sono. Os adultos eles precisam de pelo menos 7 a 8 horas de sono. E o pessoal que fala, eu durmo bem 6 horas, eu durmo bem 5 horas, pode ser que tenha um caso ou outro que tudo bem, mas a gente sabe que os grandes estudos eles mostram que, por exemplo, quem dorme menos de 7 horas por noite aumenta a chance de desenvolver algumas doenças. Por exemplo, obesidade, o diabetes, né, hipertensão. E uma das coisas que mais se tem estudado hoje em dia é a qualidade do sono e o desenvolvimento de Alzheimer. Né? Então, dormir mal, dormir pouco, faz com que a gente colha algo muito ruim lá na frente, né, Léo? E uma outra coisa que é interessante falar, por exemplo, tem a questão da apneia do sono, né, que está muito relacionada ao ronco. O pessoal no Brasil, eu não sei nos outros países, mas leva muito na brincadeira. Às vezes, o cara ronca, tal. Mas, assim, muitas vezes a pessoa fica um tempo sem respirar, aumenta o risco de desenvolver tá relacionado à hipertensão arterial, prejudica o sono da pessoa e das pessoas que convivem com ela, né? E assim, é tratável, é totalmente tratável, né? Então, observem, porque muitas vezes o problema do sono está relacionado à apneia. Então, de repente, perguntar para o seu marido, para sua esposa, para os filhos, poxa, eu ronco, eu fico sem respirar, né? E acho que a gente até sabe, muitas vezes a pessoa sabe que dá aquela parada assim, procure ajuda porque vai ajudar muito na qualidade do seu sono. A gente só faz uma provocaçãozinha ali no final, né, relacionada ao check-up. Você já fez o seu check-up esse ano? A gente, como promotor de saúde, o que que a gente até dá uma dica para as pessoas? Façam seus check-ups ou no finalzinho do ano ou no começo do ano, sempre no mesmo período, porque assim vocês conseguem ter os melhores parâmetros, né? E tenha um médico aí de confiança para que vocês possam fazer essas comparações e ter uma sequência de tratamento se precisar, né, Léo? Isso, muita gente pega a data do aniversário para Data do aniversário. a data de uma final do ano, como o Léo falou, para não esquecer, porque você fala assim, depois eu faço, o depois pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, e às vezes é uma doença que era no comecinho poderia ser evitada, né? Então, a gente está entrando aí na nossa última dimensão de saúde, né? A gente vai falar rapidamente sobre saúde espiritual.
E, como eu disse lá atrás, falar de saúde espiritual não é falar sobre religião, tá, pessoal? Assim, embora a fé religiosa utilize aí a dimensão para os seus fins, a saúde espiritual está mais relacionada à maneira de enxergar o mundo e numa busca de resposta para as questões existenciais. Então, a gente fala, né, até como brincadeira, qual o sentido da vida, né? É uma pergunta interessante, porque essa é a forma que a gente tem de trazer esse questionamento sobre os nossos propósitos, né? E aí essa palavrinha, propósito, é uma palavra que exemplifica bem essa dimensão da saúde espiritual, né? Que é aquilo que vai impulsionar a gente para a ação, né? A vontade de fazer, a vontade de viver. Então, o que que é? Qual que é o seu propósito? Acho que essa é uma pergunta boa que você pode fazer para si mesmo. A gente trabalha, né, Léo? Eu até vou pedir para você falar um pouquinho sobre a roda da vida, que é algo que a gente trabalha nas empresas. Isso é uma palestra só disso, mas para trabalhar essa questão do equilíbrio que a gente precisa ter para achar o nosso propósito, né? A roda da vida, eu acho que alguns de vocês conhecem, né? Como o nome já diz, uma roda, ela acaba circulando melhor, né? Quando você tem algo nessa roda que não está equilibrado, então, por exemplo, são 12 dimensões nessa roda, tem a parte financeira, tem a parte familiar, tem a questão social, tem a questão do trabalho, enfim, muitas vezes a pessoa está muito evoluída numa parte, em outra não, a roda não, ela não vai para frente, ela para ali. Então, e muitas vezes a gente desconhece. Acaba o gás da pessoa, né, que a gente fala, acabou porque não tem aquele propósito. E assim, não é errado não saber qual é o seu propósito, mas a questão da saúde espiritual, ela é cada vez mais estudada para que nós, se você perguntar para todo mundo, qual que é a sua meta de vida? Mas 90% das pessoas vão falar, felicidade, eu quero ser feliz, né? E não é fácil ser feliz, né? Não é fácil, assim, atingir a felicidade. É uma questão que você precisa se conhecer melhor. Então, a questão da roda da vida a gente pode trabalhar depois até colocar a figura para exemplificar, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui convidado há uns 5 anos atrás para participar de um congresso entre empresas aí de qualidade de vida. E aí uma das pessoas desse congresso falou que uma das pessoas começou a chorar porque pisou na grama. E aí a pessoa falou, poxa, mas o que aconteceu para a pessoa chorar? Descalço, Ele né, Léo? descalço, pisou descalço na grama e começou a chorar. Ele falou, poxa, eu tenho 40 anos, eu pisei na grama pela última vez quando eu tinha 10 anos, que é a idade do meu filho, hoje. Então, dos 10 anos aos 40, eu passou voando e, assim, provavelmente a roda da vida dessa pessoa estava muito voltada para um lado e pouco para outro lado. E quando ele percebeu, passou, claro, 40 anos é a nossa idade aqui, tem muito pela frente, mas observa como é interessante o autoconhecimento para você montar um plano de ação e aí atingir aí o equilíbrio entre mente, corpo e espírito, né? O Léo colocou bem que essa palavra equilíbrio onde a gente traz dentro dessa dimensão de saúde. Obviamente a gente precisa ter equilíbrio físico, equilíbrio mental, mas dentro dessa dimensão, a gente colocou até essa fotinho do cachorro com o bebê, porque uma das respostas mais que as pessoas mais dão, né, em relação à roda da vida, ou quando se pergunta sobre propósito, é relacionada à família, né? O meu propósito é minha família. Então, a gente procura dizer que para você descobrir o seu propósito, é aquilo que flui quando você está fazendo, né? É algo que você faz tranquilamente. Então, às vezes uma pessoa consegue escrever, a outra consegue fazer cálculos, a outra consegue fazer um programa de computador. Enfim, é aquilo que a gente vai conseguir fazer com prazer, né? Associado a esse dom natural que a gente pode ter, ou não só o dom natural. A gente fala muito sobre hard skills e soft skills, né?
A gente aqui não quer ficar trazendo para vocês conceitos, mas mais provocações para vocês tentarem olhar para dentro e ver o que é mais adequado a vocês. A gente está chegando no finalzinho da palestra, a gente vai falar sobre 6 passos bem rápidos, para que vocês possam tentar seguir para uma mudança de hábito, né, entre aspas. A mudança de hábito é um dos passos, mas esses passos podem ajudá-los a jogar a luz aí em algumas formas de mudança. Então, pessoal, a gente chegou aqui nesses 6 passos para um estilo de vida saudável, né? Aqui a gente vai dar algumas dicas para que vocês entendam ou percorram um caminho com uma certa direção, né? A gente começa pela prontidão, tá? Aqui a gente tem um modelo que se chama modelo transteórico de mudança de comportamento. Parece uma coisa complicada, mas não é. Então, Léo, vou pedir para você explicar rapidamente essa. Pode pegar a nutrição, Então, por exemplo, como exemplo. aqui vocês observam que tem uma escada com 5 estágios, né? O primeiro, que é a pré-contemplação, é um estágio de negação. A pessoa acha que não consegue, que não vai dar certo, que ela não, ou que não, aquilo não vale a pena. Então é aquele estado realmente que a pessoa é sedentária ou ela não vai fazer uma dieta e acha que não consegue fazer. O segundo estágio, que é a contemplação, é um estágio que a gente chama de ambivalência. A pessoa ela quer fazer, mas ela ainda acha que não consegue fazer. Então é um peso que ela não consegue entrar no estágio de ação. O terceiro é a preparação. Então nessa preparação é aquele famoso eu começo na segunda-feira. Então a pessoa ela quer fazer, ela vai fazer, mas ainda falta aquele empurrãozinho para começar a fazer. E nesse caso precisa de uma orientação interessante para evitar que afaste a pessoa. Então, por exemplo, uma dieta muito restritiva, algo que não seja alcançável, que a gente vai falar mais para frente nas metas. Bom, entrou na fase de ação. Então, começou a fazer uma dieta, então a pessoa começa a fazer a dieta, e a ação, ela demora 6 meses, mais ou menos. Passou dos 6 meses, ela entra em manutenção. Então, imagina no caso da dieta, quando a pessoa ela incorporou aqueles hábitos para o dia a dia dela, e aí ela entrou em manutenção. Claro que pode ter uma recaída ou outra, mas assim, ela já mudou o hábito de alimentação, e a partir de agora, ela está nesse estágio de manutenção. A gente vai passar aqui pelo segundo ponto, que seria o mapeamento. A gente pode fazer mapeamento de várias questões, seja de saúde física, de saúde mental. Existem até mapeamentos ali em relação, como a gente mostrou, a roda da vida, né? A gente falou sobre a roda da vida, também é um mapeamento, né? Isso aqui é interessante para que a gente possa ter, como é que eu posso dizer, parâmetros, né? A gente vai trazer os parâmetros para depois fazer o comparativo. No terceiro ponto aqui, a gente vai falar sobre uma ferramenta muito legal, que são as metas SMART, mas o que a gente sempre comenta em relação à meta, né? O que é bem interessante, se comprometa publicamente com relação às metas, ou seja, coloque essas metas para alguém, pode ser até na mídia social, ou pode ser para uma pessoa mais íntima, enfim, mas se comprometa com alguém, porque essa pessoa vai ser um incentivador, né? O Léo vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta, que é a Metas Smart, o nome está em inglês, mas é bem fácil da gente entender. Então, o pessoal usa essa ferramenta para diversas coisas, só que na saúde a gente usa pouco. E muitas vezes a gente não consegue alcançar as nossas metas porque a gente não formula, por exemplo, uma meta específica. Então, se eu falo assim para vocês, eu quero emagrecer. Tá, eu quero emagrecer, mas emagrecer quanto, né? Eu quero perder o quê? Gordura, massa muscular. Então, enfim, não é tão específico. Se eu falar assim, eu quero perder 5 quilos de gordura, aí já é mais específico e passa a ser mensurável. Porque se são 5 quilos de gordura, se eu cheguei e emagreci 3, não deu certo. Se eu emagreci 5, deu certo. Aí entra o terceiro, que é o A de atingível, né? O alcançável. Aí eu penso assim, será que é alcançável perder 5 quilos de gordura?
Depende, o profissional vai ajudar você a entender se aquilo é alcançável ou não. Muitas vezes não é, e a gente falou dos blogueiros lá, e o blogueiro teve um aí que falou que só de dormir bem ganhou não sei quantos quilos de massa muscular, quer dizer, não é alcançável. Então, o profissional vai poder te falar. Depois, se é relevante, então, eu quero perder 5 quilos de massa, de gordura, mas eu não preciso perder, então, pô, não é relevante. Ou, de repente, eu precisaria perder muito mais do que isso, então essa é uma parte da meta, do relevante. E por último, o T de temporal, porque se eu falo assim, eu quero perder os 5 quilos de massa de gordura, mas em quanto tempo? Porque perder isso em 6 meses é uma coisa, em um ano é outra coisa, em 2 anos é outra coisa. Então eu tenho um tempo para medir se eu alcancei ou não a meta. E isso serve para qualquer comportamento em saúde. Eu quero meditar pelo menos 5 minutos por dia, 3 vezes por semana. Aí você pode ser mais específico. Quero meditar das 10 às 10h15. Enfim, vocês percebem que vocês vão criando as metas para aquilo que é mais relevante para vocês e muitas vezes vocês vão achar isso na questão da roda da vida. Né? A gente está falando de metas mais de saúde física, mas pode ser da questão de saúde mental, da questão da saúde espiritual, da questão do propósito, enfim. Está aqui uma ferramenta que vocês podem usar mais. Ali a gente vai falar um quarto passo para edificar as habilidades, né? Então a gente comenta ali do papel à prática, né? Fazer um plano é interessante porque isso tangibiliza um pouquinho o que você quer fazer. Estar junto a um profissional, a gente comentou nutricionista, o médico, educador físico, descobrir, como o Léo tinha comentado lá atrás, o que que traz para você prazer, porque dessa forma você consegue fazer a atividade ou executar aquilo que você planejou de forma mais profunda, né? Aquilo que a gente já comentou, né, que é comprometer aí, se comprometer com um amigo, um familiar, ou até mesmo jogar isso hoje em dia se faz bastante, que é jogar isso nas mídias sociais, cada um vê o que é melhor para si. Construir uma rede de suporte social, isso aqui, pessoal, é muito bacana porque em empresas a gente faz muito isso. Tem os grupos de corrida, então é um suporte social, um grupo social que tenha o mesmo objetivo. Então a gente faz aqui mais uma vez a divulgação dessas aulas que a gente tem feito online, porque elas podem ser, de uma certa maneira, um início para que as pessoas consigam sair da sua vida sedentária, né? Além de ajudar, por exemplo, nas aulas de relaxamento, trazer também um pouquinho mais de saúde mental. Lembra que a gente falou do check-up e o Léo falou sobre o mensurável? Tudo isso para que a gente possa também acompanhar o progresso, né? Saber fazer as avaliações e ter os comparativos. E por último, celebrar. Isso aqui parece bobo, mas a celebração do seu resultado, de atingir a meta, faz com que você se engaje mais nas próximas metas, né? Principalmente nas próximas metas. A gente fala em relação a adquirir os hábitos, aqui a gente não vai ficar muito tempo, porque a gente falou sobre esses hábitos, a atividade física, o sono, a nutrição, são esses hábitos angulares, né? Faz com que a gente abandone os vícios, faz com que a gente tenha mais qualidade naquilo que a gente vai fazer. E esses hábitos angulares também existem os hábitos ruins, né? A má alimentação também vai acabar sendo um hábito que vai modular os hábitos ruins, como dormir mais tarde, não fazer atividade física, etc, etc. Então a gente aqui não vai ficar chovendo no molhado com vocês. Então a gente chega nesse sexto passo aqui, que é ajudando aos outros, né? É algo interessante porque a gente precisaria ter sempre um grupo de suporte. Acho que é algo esse senso de comunidade que é muito importante para a gente não só ficar, não só engajar na atividade ou no hábito, mas também ter um grupo mesmo que possa
nos estimular aí nesse engajamento. Fala, Léo. Não, legal, Léo. Eu acho assim, a questão do grupo, o que que é importante, né? Eu pego aqui pelo meu caso, eu acho que é o caso de muita gente. O grupo de suporte. Então, por exemplo, eu tenho uma criança de 4 anos, eu e minha esposa queremos fazer atividade física. Muitas vezes os dois juntos não conseguem fazer, mas um ajudando o outro naquele momento fica mais fácil. E aí esse grupo ele pode ser ampliado. Tenho a minha irmã, tenho meu irmão, tenho meus pais, minha sogra, meu sogro. Esse é um grupo familiar, mas pode ser um grupo de amigos. Durante a pandemia, tinha um grupo aqui do pessoal que pedalava, né, que era a atividade mais segura para fazer durante a pandemia, né? Então tinha distância, né, quando ainda ninguém sabia muito, começaram a abrir as coisas. Então muitas vezes você não queria ir, mas poxa, vamos lá. E aí a pessoa dividia uma experiência dela e muitas vezes é o que o Léo sempre comenta. Às vezes você está no papel de puxar o grupo e na outra vez você é puxado, né? É o exemplo da bicicleta, você vai atrás, um vai cortando o vento para o outro andar, descansar e assim por diante, né? Então, o poder do grupo, da comunidade, ajuda com que todos caminhem mais facilmente e, um vai puxando o outro, né? E a questão do que o Léo colocou assim, um plano de comprometimento, é importante montar um plano. A gente falou das metas SMART, né? Mas quando você tem um plano, fica muito mais fácil alcançar. Um plano escrito, eu quero fazer isso, isso e isso. Com um grupo, esse poder da comunidade fica muito mais alinhado. É isso aí, pessoal. A gente chega ao fim aqui da nossa, do nosso bate-papo. A gente quer